Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora, ou se você já acompanha nessa jornada aqui de autoconhecimento, saiba que esse vídeo ele pode mudar completamente a forma como você acaba enxergando as nossas dores cotidianas. Eu sou João Raposo, eu sou fisioterapeuta do corpo e das emoções, eu sou estudante de psicanálise, tanto freudiana quanto a psicanálise corporal, né, o Reichiana. E nesse vídeo eu quero ajudar você a decifrar essa linguagem oculta do nosso corpo, porque o nosso corpo ele acaba carregando a nossa história, as nossas memórias e principalmente ele carrega as emoções que estão reprimidas e que ficam no nosso inconsciente. Eu trago para vocês nesse vídeo, eu acabei de reler um livro que eu considerei aí uma obra-prima, que é um livro divisor de águas aí na nossa saúde integrativa. Eu estou falando do livro O Corpo em Terapia, a abordagem bioenergética. Esse livro é um livro do psicoterapeuta Alexander Lowen, e o Lowen ele foi um aluno de Reich. Eu falo muito do Reich aqui, né, no canal, e nessa obra ele acaba citando bastante aí o trabalho do Freud. E enquanto eu passava aí por cada página, por cada capítulo desse livro, eu pensava nas dores das costas que meus pacientes relatam, do aperto no peito que tantas pessoas sentem quando as pessoas respiram, na rigidez crônica e bati o pé na mesa aqui. Nessa rigidez crônica que bloqueia aí o nosso fluxo de vida. E hoje eu vou passar para vocês aí os principais pontos que me chamaram a atenção nesse livro. E eu vou explicar para vocês aí os fundamentos científicos, os fundamentos biológicos de como as nossas emoções moldaram o formato do nosso corpo. Só que antes de aprofundar nessa dinâmica, eu quero te pedir aqui um favor que eu considero aqui muito importante. E se você acredita que a nossa saúde vai muito além de tomar um remédio, se você quer entender o que seu corpo está tentando dizer para você o tempo todo, aproveita esse início de vídeo, esse momento inicial aqui, deixa aqui o seu curtir aqui embaixo e mais que isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp ou com aquele amigo familiar aí que vive reclamando de suas dores travadas, que vive falando para você que está ansioso, e porque fazendo isso você acaba ajudando o YouTube a espalhar essa mensagem aqui, né? Curtiu? Compartilhou? Então agora respira fundo, vamos lá, que eu quero apresentar para vocês esse livro. E eu li esse livro, é uma delícia de ler, e deixei aqui as minhas anotações, tá aqui, de vez em quando vocês vão ver eu olhando para baixo, né? Para entender o que o Alexander Lowen ele propõe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, na história da ciência, porque tudo começou com Freud, que é o pai aí da psicanálise. O Freud ele percebeu que as pessoas esqueciam os traumas da infância, só que esses traumas eles continuam vivos no nosso inconsciente. E o Freud ele começou, né, a fazer esse trabalho verbal com os pacientes da psicanálise, né? Você deitava e falava por livre associação. Só que aí, junto com o Freud, surgiu um discípulo aí chamado Wilhelm Reich, o Reich, e ele percebeu algo revolucionário, né? Quando o paciente ele estava prestes a chorar ou estava prestes a sentir raiva, só que ele segurava essa emoção, ele não fazia isso só na mente. Ele prendia realmente a respiração, ele contraía o abdômen, cerrava os dentes. O Reich ele descobriu essa identidade funcional. E o que significa isso?
que a nossa mente e o nosso corpo são indissociáveis, né? São faces da mesma moeda. Se a nossa postura e a nossa estrutura psicológica, elas acabam sendo a mesma coisa, né? Se você tem uma mente rígida, inflexível, uma mente com medo de falhar, o nosso corpo vai também ser rígido, vai ser inflexível, vai ser tenso. E o Alexander Lowen, ele pegou essa descoberta aí do Reich e criou a análise bioenergética. Ele avançando um pouquinho na leitura do livro, no segundo capítulo, o Lowen dá para a gente um mapa anatômico brilhante. Ele diz, ele fala um pouquinho, né, das definições do Freud, né? O ego é a nossa mente consciente, tá aqui, ó, na superfície, na pele. O nosso id, que são os impulsos biológicos mais profundos, né? A nossa energia vital, ela nasce lá no centro do corpo. E o superego, que é as nossas regras, as nossas proibições, as nossas autocensuras, acabam ficando gravados nos nossos músculos, né? Os nãos que você recebeu na infância estão gravados ali em formas de tensões musculares crônicas. O Lowen, né, o Reich também chamava isso de couraças musculares, que é uma armadura aí que a gente faz, né, que a gente constrói para se proteger do mundo. E só que hoje essas armaduras acabam a gente de ter esse fluxo de vida constante. E vamos pensar um pouquinho, né? Como que ele via como funcionava a vida, né? A vida ela funciona através de uma pulsação básica, né, de expansão e contração, né? Uma ameba funciona assim. O Reich ele fez uma pesquisa uma vez com amebas, ele agredia a membrana da ameba e a ameba ela retraía. E ele fez isso várias e várias vezes, né? E num certo momento a ameba não relaxou mais, ela ficava contraída o tempo todo. E porque quando ela se sente segura, ela expande em direção ao alimento, mas quando ela sente perigo, ela acaba se contraindo, ela se encolhe para se proteger. E com a gente é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. O prazer é um movimento de expansão. Quando você sente alegria, amor, tesão pela vida, a nossa energia ela flui do centro para a periferia, né? Os nossos vasos sanguíneos se dilatam, a nossa pele esquenta, o nosso peito se abre. E quando a gente está com ansiedade, quando a gente está com medo, é exatamente o contrário. Os movimentos são de contração. E quando a gente tem medo, a nossa energia ela foge da pele. Ela vai para o centro. Por que que acontece isso, né? Para proteger os nossos órgãos vitais. E aí as mãos esfriam, a nossa pele fica pálida, o corpo ele se fecha. E o grande drama aí da vida moderna, que Lowen explora aí com maestria, é que a gente vive aí num estado de contração perpétua. A nossa couraça muscular, ela ficou tão rígida que a nossa energia vital, ela não consegue mais chegar nessa periferia do nosso corpo. E sabe o que acontece quando essa energia ela tenta se expandir, só que ela encontra aí paredes de músculos que estão travando essa energia. E isso acaba gerando ansiedade, gera dor física, gera pânico. Essa ansiedade nada mais é do que o nosso corpo tentando expandir, mas sendo impedido ali pela armadura muscular do nosso corpo, né? Para suportar as pressões que a realidade nos impõe. E esse livro ele ensina a gente que a gente precisa desenvolver essa função de reservatório, né? Esse equilíbrio de energia,
né, no abdômen, na nossa bacia, nas nossas pernas, elas deveriam ser com uma grande bateria capaz de acumular essa energia. Só que o homem, ele cortou essa conexão, né, com a parte inferior do nosso corpo. A gente vive muito aqui, ó, na nossa cabeça, pensando, calculando, controlando, e é aqui que entra um dos conceitos mais bonitos da bioenergética, que é o grounding. O grounding é um aterramento, um enraizamento. Estar enraizado significa ter os pés firmes no chão, significa confiar nas nossas próprias pernas para a gente se sustentar. E muitos pacientes eles chegam aqui no consultório e parece que está flutuando, né? Está vivendo naquela ilusão da mente, porque as pernas estão energeticamente mortas, fracas, ou até está rígida demais. E se você não tem pernas fortes para se apoiar, você vai exigir demais aqui, ó, do seu pescoço, dos seus ombros, da sua mente. Então a gente precisa ter essa harmonia entre contração e expansão. A partir daí da metade do livro, o Lowen começa a descrever os tipos de corpos que a gente tem. E eu quero que você aqui faça uma autoanálise agora. Tenta aí identificar qual desses aparelhos aí, qual desses corpos que eu vou citar aqui tem mais a ver com você. E a primeira estrutura de caráter que ele fala, né, é caráter oral. E como que nasce esse corpo? Ele nasce de uma criança que sofreu uma privação na primeira fase da vida, que é a fase da amamentação. Nessa fase, a criança ela tem as necessidades básicas do corpo, que é um nutriente, o leite materno, o alimento mesmo, né? E tem também as necessidades da alma, que é afeto, acolhimento, cuidado, amor, contato olho no olho. Essa fase é uma fase até simbiótica com a função materna. E talvez uma mãe que ficou doente, que estava deprimida, não pôde dar esse acalento, não pôde dar esse leite, não pôde dar esse colo no momento certo. E como o corpo do oral ele se molda, ele cresce de uma forma alongada, esguia, né? Os músculos são subdesenvolvidos, magros. O peito ele é murcho, colapsado, como se faltasse ar na vida. E tem as pernas finas, fracas, aquele olhar hipogônico, né, que é um olhar suplicante de quem diz em silêncio: por favor, cuida de mim. E psicologicamente, o oral, ele sente aquele eterno vazio, ele busca desesperadamente que os outros preencham esse vazio. É aquela pessoa dependente emocional que muda de relacionamento em relacionamento, que tem essa tendência aí a ter uma depressão, sente que o mundo sempre está devendo algo para ela. Bom, a segunda estrutura de caráter é o caráter masoquista, que o trauma é diferente. Não foi por falta, foi por excesso e controle. Foi aquela criança que teve pais extremamente controladores, extremamente sufocantes, né? Aquelas mães que controlavam até mesmo o momento exato que a criança devia ir no banheiro. E para ser amada, essa criança ela teve que engolir o seu próprio orgulho, ela teve que engolir a sua raiva. E o que, que acontece com a raiva engolida aí por muitos e muitos anos? Essa raiva ela acaba transformando o nosso corpo numa couraça muito pesada, né? O corpo do masoquista é aquele corpo atarracado, musculoso, até denso, né? O pescoço curto, enterrado nos ombros, como se tivesse carregando aí esse mundo.
nas costas. O quadril é um quadril travado, um quadril para dentro, né? O famoso rabo entre as pernas, né? Por dentro, o masoquista, ele é um caldeirão aí de pressão, cheio de raiva dentro dele. Só que por fora ele sorri, ele é bonzinho, ele é prestativo, ele reclama da vida, só que ele continua ali, ó, aguentando aquele sofrimento, né? E ele acaba sabotando esse prazer da vida, porque o corpo aprendeu que sentir prazer ou que ser livre é uma coisa que é muito perigosa para ele. Avançando um pouquinho mais no livro, o Low ele apresenta o caráter histérico e também apresenta o caráter fálico narcisista. Essas duas estruturas sofreram no que o Freud chamou de fase de Édipo, né? A fase do amor. A criança tentou expressar o seu amor puro, a sua sexualidade inocente, e acabou sendo rejeitada, ridicularizada ou até seduzida de forma inadequada. O histérico ele desenvolve um corpo lindo, sedutor, harmônico, só que a sua coluna é reta demais, rígida, como se fosse uma barra de ferro. E o quadril ele é tão travado para trás, né, que tem aquela hiperlordose, né? Né? O histérico ele seduz, mas ele é cheio de drama, né? Na hora da intimidade real, na hora da entrega de alma, o corpo dele trava. Ele separou aqui o coração do sexo. Já o fálico narcisista, ele já reage com orgulho e poder. Ele foi humilhado, então ele decide que ele vai ser o melhor em tudo, né? O corpo dele tem aquele peito muito inflado, estufado para o mundo, aquele queixo alto de pessoa arrogante. Ele vive focado em status, em controle, em dinheiro, em desempenho sexual. Só que por trás dessa armadura de vencedor, existe um coração que está morrendo de medo de ser vulnerável. E por fim, o Lowen, ele aborda os níveis mais profundos da dor humana, que é o caráter esquizoide e esquizofrênico. Aqui, o trauma aconteceu no útero ou logo após o nascimento. E a criança sentiu que a sua existência era uma ameaça para a mãe. Ela sentiu um terror da morte. E para não morrer de dor, a criança ela reserva essa energia, ela descentraliza essa energia. Então as mãos, ela centraliza, aliás, né? As mãos, os pés são gelados, são frios. É aquele corpo que parece que está fragmentado, que está desarticulado, que está todo torto, né? A cabeça que parece que está separada do tronco, um pescoço tenso como um muro. O esquizoide ele vive aqui, ó, na mente, na intelectualidade abstrata. Ele se afasta um pouco do mundo, ele analisa o mundo como um computador, tudo é racional para ele. Só que ele é uma pessoa extremamente criativa, né? Porque entrar em contato com a realidade é um terror, um terror existencial profundo para ele. Bom, olhar para essas estruturas não é para rotular ninguém, até mesmo porque nós temos um pouquinho de cada um desses traços. É para a gente aprender a ter compaixão, até mesmo com a nossa própria dor, né? Quando eu atendo aqui no consultório, quando a gente se olha no espelho, a gente percebe que essas couraças, elas não são defeitos. Essas couraças, elas formam defesas que salvaram a nossa vida quando a gente era criança. O problema é que a infância passou, só que a gente continua trancado dentro dessa armadura. A gente continua, né, tensionando o nosso pescoço, bloqueando o nosso quadril, respirando
fazendo essa respiração curta, perguntando por que que a vida parece aí tão pesada, né? E eu, como fisioterapeuta, eu aprendi com Alexander Lowen e com Freud também, com os outros, né? Que como terapeuta, eu vejo que a gente precisa fazer esse equilíbrio, né? Essa ação conjunta do corpo com a nossa psique. E eu trabalho isso com os meus pacientes. Porque se a gente não flexibiliza o corpo, se a gente não solta a respiração, a mente ela vai continuar ali sendo prisioneira dessas defesas que a gente tem. Então, flexibilizando o corpo, a gente permite que essa energia volte a pulsar, devolvendo aí o direito de chorar, o direito de gritar, o direito de se ter raiva, né? E finalmente o direito de você sentir prazer, de você estar vivo, realmente vivo. E então eu peço para você, se esse conhecimento fez sentido para você, se você sentiu aí um estalinho na sua mente assistindo esse vídeo, eu quero te fazer o meu último convite. Não guarde esse conteúdo só para você, deixa aí o seu gostei. Se você ainda não deixou, isso ajuda muito a crescer o nosso canal e para eu também trazer mais conteúdos como esse, né? Então compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, ou com aquela pessoa aí que sabe que vai fazer sentido, que precisa entender um pouco mais das raízes aí das suas travas físicas, das suas travas emocionais. Deixa aqui também o seu comentário. Qual dessas estruturas de caráter aí você sentiu tem mais a ver aí com o formato do seu corpo, com as suas tensões? A gente tem um pouquinho de cada um, mas a gente tem a tendência de ter, né, um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro. Eu vou ler aqui com muito carinho cada um de vocês, então eu agradeço por ter ficado até aqui. É, Desejo que você fique aí com os pés firmes no chão, que você respire fundo e a gente se vê aí num próximo vídeo. Quando o corpo regula, a vida anda.